Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal. E o tema é muito importante. Pense em um tema muito importante para você. Nós vamos falar sobre o trabalho do Espírito Santo nos últimos dias. E o que Jesus falou acerca desse tema? Está imperdível, você não pode perder e também não pode deixar de compartilhar com as pessoas que você ama. Antes de nós começarmos o assunto, gostaria de pedir a você que me ajude compartilhando. Peço você que também assista até o fim. Eu tenho um sonho de alcançar 4.000 horas para poder monetizar o canal e prestar para você um serviço melhor em um ambiente melhor. Obrigado por estar aqui conosco e vamos para o tema. Para começar esse tema, precisamos ir até o livro de Gênesis. É muito importante ir para o tempo do dilúvio. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Quando você vai ler o relato de Gênesis, o capítulo 6, quando Deus decide pôr fim a este planeta através de um dilúvio, Deus vai perceber que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então Deus decide dar fim ao ser humano. E aí então Deus diz essa frase: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois ele é carnal. Dá a ideia de que o Espírito Santo estava fazendo algum tipo de serviço ali para aquele tempo, mas de alguma forma o trabalho do Espírito Santo se tornou ineficiente e ineficaz com as pessoas daquele tempo. O que será que aconteceu? Para compreendermos mais um pouquinho ainda no Antigo Testamento sobre o trabalho do Espírito Santo, no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, o verso 6, a Bíblia fala algo muito interessante sobre o Espírito Santo. Vamos conferir? O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás como eles, e tu serás mudado em outro homem. Perceba que quando Saul ele se tornou rei de Israel, ele foi ungido, e uma das formas do Espírito Santo se fazer presente naquela época era a unção. E quando ele foi ungido por Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo, agindo em Saul, faria ele ser um outro homem. Assim também é o Espírito Santo na vida daqueles que o recebem, na vida daqueles que o aceitam. O Espírito Santo é capaz de transformar. Quantas pessoas foram transformadas, né? Você deve conhecer algumas pessoas que foram transformadas, que eram de um jeito e hoje estão completamente diferentes. Foi no momento da última ceia que nós podemos entender melhor sobre o Espírito Santo, pois Jesus vai falar especificamente e muito massivamente naqueles textos da Santa Ceia a respeito do Espírito Santo. Na Bíblia que nós temos no livro de João, nós vamos ver que João dá ênfase no seu livro muito à Santa Ceia. Pra vocês terem noção, o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17 do João foca apenas na Santa Ceia. Sendo que o capítulo 13, João ele dá ênfase às partes iniciais da ceia. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Jesus vai apontar ali aquele que o haveria de trair, vai dizer a Pedro que ele ia ser testado. Já no verso 17, a conclusão da Santa Ceia, Jesus termina com uma oração, muito linda por sinal, chamada Oração Sacerdotal de Jesus. Então o 13 inicia o 17. Entre o 14 e o 16, Jesus dá ênfase em duas partes. Vamos ver quais são as duas partes e vamos ver qual é a parte principal. Na Santa Ceia, já sentados à mesa, iniciando o discurso, Jesus trata de acalentar os seus discípulos dizendo as seguintes palavras, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Veja, às vezes nós lemos esse texto entendendo que esse é um texto para nós, mas na verdade ele não é para nós a princípio.
Jesus estava à mesa com os discípulos e ele sabia de duas coisas. Primeira, ele iria morrer e não faltava muito tempo. Segundo, ele precisaria subir ao céu para fazer o cumprimento do seu ministério lá no céu. Então ele começa dizendo aos discípulos o seguinte: olha, discípulos, não fiquem preocupados, não fiquem tristes. Eu vou precisar morrer, eu vou precisar ir ao céu. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, ele dá início a um dos mais belos sermões de Jesus. No verso 3, ele vai dizer as seguintes palavras: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Perceba que aqui Jesus está fazendo uma despedida aos discípulos. E eu fico imaginando os discípulos perguntando assim: e quem vai ficar conosco? Nós vamos ficar desamparados? Quem vai nos auxiliar? E perceba que Jesus já tem essa preocupação e já tem essa resposta antes mesmo de sair qualquer coisa da boca dele. No verso 16 e 17 do mesmo capítulo, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Perceba que quando Jesus fala da sua despedida, ele diz o seguinte: olha, fiquem tranquilos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador que estará convosco. E no próximo verso, no verso 18, ele ainda diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, não os deixarei órfãos. Que coisa linda, né? Jesus não nos abandona, Jesus não nos larga. Jesus, mesmo saindo e mantendo distância do ser humano por conta de um ministério celestial, Jesus Cristo nos deixa aqui protegido pelos anjos, protegido pelo Santo Espírito de Deus. Mas ele vai falar mais sobre o Espírito Santo. O que mais Jesus falou sobre o Espírito Santo? No verso 26 do mesmo capítulo, Jesus diz as seguintes palavras: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto tenho dito. Perceba aqui que Jesus já vai começando a falar do trabalho do Espírito Santo. E aqui tem duas coisas interessantes. A Bíblia vai nos deixar bem claro que ele nos ensinará e nos fará lembrar. O Espírito Santo, então, ele vai ensinar para nós o caminho. Ele vai ensinar para nós aquilo que nós precisamos saber a respeito da salvação. E quando você pensa que não lembra de nada, na hora certa, o Espírito Santo, ele tem a incumbência de nos fazer lembrar das coisas que Jesus nos falou, que a palavra de Deus nos falou, até para que nós possamos transmitir a outra pessoa. Continuando o sermão, Jesus parte para o meio do sermão. E no meio do sermão, no capítulo 15, olha o que Jesus diz ali exatamente no verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o princípio. Perceba que há duas funções aqui ainda do Espírito Santo. Ele também, além de nos ensinar e nos fazer lembrar, o Espírito Santo vai testemunhar de Cristo para nós. Veja, o Espírito Santo é um testemunha de Cristo, mas tem uma coisa importante aí. É que o Espírito Santo nos fará testemunhar para os outros. Perceba aí a situação. O Espírito Santo testemunha de Jesus para mim e eu testemunho de Jesus para os outros. No capítulo 16, já chegando ao final desse sermão, Jesus vai dizer as seguintes palavras, verso 7 e verso 8. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vos enviarei. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Perceba que o Espírito Santo, ele tem a tarefa também de nos convencer. Convencer do que é pecado. E lembre-se, pecado é a transgressão da lei de Deus. O Espírito Santo vai dizer, não faça isso, isso é errado. Não faça aquilo, isso é errado. Ele vai nos convencer a não cometermos pecado. Ele vai nos convencer também que Deus é um Deus justo, por isso que ele não gosta do pecado, e que esse Deus justo, ele vai julgar os pecadores daqueles que tentaram se afastar do pecado através de Jesus Cristo. E no final, ele vai dizer ao pecador que não aceitou os toques do Espírito Santo sobre a justiça, de que haverá um juízo, porque o salário do pecado é a morte. Se o Espírito Santo não convence você, meu amigo, minha amiga, da verdade, da justiça e do juízo, coitado de você e coitado de mim, se eu não dou ouvido ao Espírito Santo. No verso 13, ele vai dizer as seguintes palavras: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Perceba também que o Espírito Santo é aquele que vai nos convencer da situação que está acontecendo nesse mundo, da violência, da falta de compaixão do próximo, do desamor, das pessoas que estão vivendo a sua vida de qualquer forma, como se nada fosse acontecer. O Espírito Santo, ele tem um trabalho para os últimos dias de nos alertar das coisas que vão acontecer. E aí nós precisamos voltar para Gênesis. Por que o Espírito Santo foi retirado da terra e por que foi anunciado o dilúvio? Para isso, nós vamos precisar de uma informação que Jesus vai nos dar lá no sermão profético do capítulo 24. Nós vamos ler especificamente aí o verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Perceba que assim como o Espírito Santo se retirou ali do tempo de Noé, porque não conseguia mais convencer e converter aquela humanidade, a Bíblia está nos alertando que a qualquer momento o Espírito Santo será retirado da terra, porque o Espírito Santo que convence o ser humano da verdade, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que ensina, o Espírito Santo que nos faz testemunhar, o Espírito Santo está perdendo mais uma vez a sua utilidade no coração de muitos deste nosso planeta. A Bíblia chega a dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todas as pessoas esfriaria. Então viria o fim. Qual é o conselho que eu dou para você? Qual é o conselho que eu preciso tomar para mim? Precisamos pedir a Deus o Espírito Santo em nossa vida. Precisamos clamar pelo Espírito Santo no nosso coração e no nosso ser. Pois Jesus disse, lá no capítulo 1, verso 8 do livro de Atos dos Apóstolos, as seguintes palavras: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A Bíblia diz que quando Jesus disse essas palavras, foi Jesus levado às alturas. As últimas palavras de Cristo foi dizer: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Precisamos de poder de Deus para testemunhar nesses últimos dias. Precisamos de poder de Deus para resistirmos ao pecado. Precisamos do poder de Deus para levar à frente o Evangelho. Precisamos do poder de Deus para apressarmos a volta do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Como nunca, meu amigo e minha amiga, vamos pedir o poder de Deus. Que Deus te abençoe.